Seja muito bem-vindo ao canal Pensando as Escrituras. Nesse vídeo, eu me propus a responder algumas questões que uma pessoa me enviou nos comentários aqui do YouTube. Pode ser, pessoal, que você tenha as mesmas dúvidas e pode ser que as respostas te ajudem de alguma maneira. Então, fica comigo até o final desse vídeo. A pergunta que foi enviada para mim é a seguinte: tem uma questão. Se Cristo ainda vai voltar visivelmente, conforme o irmão disse em outro vídeo, como fica a passagem que Jesus dizia que alguns veriam ele vir? Ele falou que o reino dele não viria visível aos homens, e sim espiritual. Onde está a palavra que Cristo virá no futuro? O certo seria dizer que ele voltará quando deixarmos esse corpo, não? Primeiro, vamos ver algumas passagens que mostram claramente que a vinda de Jesus deveria ocorrer no primeiro século. Jesus disse o seguinte aos discípulos: quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Jesus também disse: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Essa vinda mencionada por Cristo já se cumpriu no século I da era cristã. Caso contrário, Jesus não estaria sendo verdadeiro em suas palavras. O problema é que muitas pessoas confundem a vinda de Cristo para julgar Jerusalém e o templo sagrado com o seu retorno em glória que vai acontecer no futuro e vai inaugurar o estado eterno. E por conta dessa confusão que algumas pessoas fazem, elas afirmam que nós ensinamos 3 vindas de Cristo. A primeira vinda aconteceu na encarnação de Jesus, a segunda ocorreu na destruição de Jerusalém no ano 70 e a terceira vai acontecer no fim da história. Todavia, esse entendimento é falacioso, porque nós ensinamos somente 2 vindas físicas de Cristo. A primeira aconteceu de fato na encarnação. Jesus veio à Terra fisicamente em carne e osso. E a segunda vinda que nós ensinamos não é o juízo contra Jerusalém que aconteceu no ano 70, mas sim o retorno final de Cristo para julgar os vivos e os mortos que vai acontecer em algum momento no futuro. A segunda vinda de Cristo não se refere ao julgamento do ano 70, porque Jesus não veio pessoalmente em carne e osso para julgar a nação de Israel. Aquele julgamento ocorreu por intermédio do exército romano. Inclusive, pessoal, esse fato foi muito bem documentado pelo historiador judeu Flávio Josefo. Por outro lado, o retorno final de Cristo, ou seja, a segunda vinda, deve acontecer com o próprio Cristo voltando pessoalmente à Terra para condenar os ímpios e glorificar os eleitos de Deus. Então veja, nós não ensinamos 3 vindas físicas de Cristo. Embora o julgamento de Israel no ano 70 seja corretamente chamado de vinda do Senhor, não se trata de uma vinda corpórea. Só existem 2 vindas físicas de Cristo, a encarnação e o retorno futuro. Portanto, as passagens que afirmam que algumas pessoas veriam Cristo vindo naquela época, de fato se cumpriram. Jesus veio no século I. As pessoas testemunharam ocularmente esse acontecimento, mas essa vinda não ocorreu no corpo ressurreto, e sim através do exército romano. Agora, onde está escrito na Bíblia que Cristo deve voltar fisicamente? Essa evidência se encontra no livro de Atos, que diz o seguinte: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Esse episódio bíblico é o episódio da ascensão de Cristo aos céus. Depois de ressuscitar literalmente dos mortos e ficar aqui na terra durante um breve período, Jesus voltou aos céus à destra do Pai. Mas ele não voltou para o céu em espírito, como alguns afirmam. Cristo ascendeu aos céus fisicamente com o corpo ressurreto. Se não fosse assim, a ressurreição dele não faria sentido. Outro dia um rapaz disse que Jesus ressuscitou literalmente dos mortos, mas durante a ascensão aos céus, ele abandonou o próprio corpo em algum lugar e subiu em espírito. O grande problema é que esse rapaz não conseguiu apresentar nenhuma evidência bíblica disso e não soube dizer onde foi parar o corpo de Jesus. É por isso que eu sempre digo, pessoal, quando a Bíblia não é a base das convicções de uma pessoa, a pessoa vai viajar na maionese e vai cair em heresias. Então, voltando ao episódio da ascensão, observe que os anjos disseram que Jesus voltará do mesmo modo que ele subiu. E de que modo Jesus subiu? Ele subiu fisicamente aos céus.
As pessoas presentes naquele acontecimento viram isso com os próprios olhos. Elas estavam olhando para o céu e contemplando a ascensão. Do mesmo modo será o retorno de Cristo. Assim como ele ascendeu fisicamente, ele vai voltar fisicamente também. Agora, o último ponto da pergunta que foi feita é se é correto dizer que Jesus vai voltar quando deixarmos esse corpo. Veja, quando um cristão morre, ele vai imediatamente para o céu, na presença de Jesus. Isso não quer dizer que Jesus voltou para ele, mas apenas que ele morreu e foi levado à glória eterna. E além disso, nem todo mundo vai morrer antes da volta de Cristo. No dia do retorno de Cristo, haverá cristãos vivos que não vão passar pela morte física. A Bíblia diz que os crentes falecidos vão ressuscitar primeiro, e os crentes vivos serão subitamente transformados por Deus. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida sincera sobre Bíblia, escatologia ou teologia em geral, coloca a sua dúvida aqui nos comentários. Vai ser um prazer imenso poder te ajudar a entender a palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.